Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Espírita Cristão Rossano Sobrinho. Hoje, dia 31 de outubro de 2022, o primeiro dia após a eleição para presidente. Lula foi eleito pelo voto popular. E eu queria refletir um pouco com vocês que acompanham o canal sobre o tanto que nós dedicamos nesses dias, grande parte da população, aos debates, muitas vezes às brigas, às contendas. É natural que todo mundo se mobilize para defender o seu ponto de vista, a sua leitura da sociedade. Isso tudo faz parte da democracia e é muito salutar. As pessoas precisam, ser conscientes, precisam estudar, entender e cada um procurar identificar a verdade, identificar aquilo que é sério, aquilo que não é sério, o que é verdadeiro, o que é falso, e lutar por um país melhor, né? Então isso tudo faz parte da caminhada evolutiva do espírito. Mas este vídeo traz a reflexão de como nós estaremos a partir de agora, no sentido da fraternidade, no sentido da convivência e no sentido da nossa vida psicológica, né? As eleições acabaram, e agora? É lógico que a política é um processo contínuo. Política não é uma coisa só da eleição. A política se vive, né? É a arte de administrar o bem público. E nós todos devemos permanecer buscando cada vez mais a consciência política para exercermos a nossa cidadania. Mas o que eu quero pontuar é a respeito da nossa vida psíquica, do quanto nós participamos das redes sociais, das postagens, dos debates. Repito, tudo muito necessário, tudo muito justo, um momento complicadíssimo do país, um momento em que a democracia foi colocada em xeque, mas graças a Deus não em xeque-mate, porque a democracia é uma bênção para todos nós, é o direito de todo mundo poder ter vez e ter voz. Mas eu quero falar para as pessoas que mergulharam o psiquismo o tempo todo dentro dos debates, dentro das redes sociais, dos comentários, das brigas, das discussões. Eu penso que nós devemos ter muita atenção para não permanecermos nessa psicosfera tão agitada, né? Defendermos sim os direitos, continuarmos lutando sim e combatendo tudo aquilo que acreditarmos estar errado, e muita coisa ainda pode acontecer do ponto de vista político, mas procurar elevar o nosso psiquismo às coisas superiores. Não é um discurso sazon, é um discurso sério, né? Nós devemos ter muito cuidado com os palavrórios, com os palavrões que ficaram tão populares, né? Por conta de estar muito presente na boca do próprio presidente da República. Então muita gente se sentiu autorizada a entrar nas redes sociais, xingar, pichar, e de todos os lados tem pessoas que vivem assim, né? Passam o dia xingando, brigando, falando de qualquer maneira, não sabem o poder que tem a palavra, não sabem o poder de vida e de morte, como diz a Bíblia, que tem a palavra. Então, esse vídeo é para refletir a necessidade que realmente todos nós temos de não nos afastarmos da vivência espiritual, do conhecimento espiritual. Porque tudo passa, a materialidade passa. Repito, não estou falando de uma espiritualidade distanciada dos problemas sociais e políticos. Não existe espiritualidade legítima distanciada do problema social. Não acredito realmente, não existe isso. Ninguém evolui no alto de uma montanha, dentro de uma choupana, meditando.
Eu estou dizendo que devemos cuidar da nossa mente. Devemos cuidar para que a nossa mente receba bons alimentos. Então, como o clima é muito beligerante, é muito agressivo, a gente tem que ter cuidado para não continuar, para não viciar, né? Tem pessoas que parece que viciam nesses debates, nessas brigas e vão. E como o estado mental vai ficar, né? Que a gente saiba higienizar a mente com a oração, com a meditação, com a boa leitura, leitura edificante. Estou falando aqui para espíritas cristãos, estou falando aqui para espiritualistas, para pessoas que têm essa consciência. E até dizer, né, nós nos vinculamos tanto do ponto de vista político, mas nem sempre temos a mesma dedicação para as questões mais espirituais. Repito, embora uma coisa esteja interligada à outra, mas a gente lê N mensagens sobre os problemas políticos, mas às vezes não tem condição de ler, ânimo para ler uma obra espírita, um livro edificante. E talvez esteja aí a postura de muitos que se vinculam com facilidade à violência, à agressividade, a conceitos retrógrados, porque não leem, porque não estudam. Às vezes estamos dentro das religiões, né, ditas cristãs, dentro do próprio movimento espírita, mas o psiquismo não foi banhado pelas luzes do evangelho e da espiritualidade. Estamos ali batendo cartão, né, muitos de nós. Então eu penso que nós precisamos agora prosseguir atentos, vivendo a nossa cidadania sim, com espiritualidade e buscando acalmar, né, buscando o Brasil tem todo um processo aí de reconciliação, né? Como diz o presidente eleito ontem no discurso, né? O Brasil precisa fazer um reencontro consigo mesmo, né? Porque isso ao longo desses últimos anos, vivemos uma guerra, né? Vivemos quanta coisa ruim foi incitada, né? Foi movimentada nesse país que tem uma missão tão séria com o Evangelho, né? O maior país católico do mundo, o segundo maior país protestante, com número, né, de seguidores, o maior país espírita do planeta. Então, esse é o momento, né, de os adversários políticos serem adversários e não inimigos. Significa que a gente vai conviver, a gente tem que conviver próximo de todo mundo, até de pessoas que nos ferem, nos atacam? Não, também não significa isso. Todo mundo tem o direito de adotar uma postura mais formal com aquelas pessoas que não trazem nada de positivo à nossa vida, né? Você pode sim bloquear uma pessoa que está te ofendendo sucessivamente numa rede social. Claro que pode, não é nenhum problema. Você não é obrigado a ficar ouvindo certas coisas ou lendo certas coisas. Mas o nosso dever é não atacar ninguém, é não ferir ninguém, é primar pela paz. Então agora, nesse pós-eleição, né, cuidar de buscarmos, né, a espiritualidade, buscarmos limpar a mente um pouco desse excesso de rede social, de brigas. Claro, com atenção, que ainda tem muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte, né? O Brasil precisa se reformular. Mas meditemos, né? O que aconteceu para a gente ver tantos conceitos equivocados, falados até em nome de Deus, né? Dá a impressão de que nós não fomos tocados, né? A população, boa parte, né? Não foi tocada pelo respeito aos diferentes, né? Pelo respeito para com os negros, a comunidade LGBTQI+, os indígenas, as mulheres, né? Mas, graças a Deus, né, a democracia venceu,
e que a gente possa ter aí dias de reconstrução, né? Respeitando também os que perderam, né? Esse é um momento de testemunhar também equilíbrio e respeito àqueles que perderam. Se for necessário debater ideias, mas sem abater pessoas, né? Então este vídeo, né? A eleição acabou e agora vamos buscar uma melhor sintonia, porque esse clima de guerra foi terrível. Ainda, né? Está aí e a gente precisa higienizar essa egrégora do país, que tem uma missão tão linda no concerto das nações. Ok? Jesus abençoe o Lula, todos os eleitos, governadores, senadores, deputados. Deus abençoe o presidente Bolsonaro, né? Todos os envolvidos nesse processo, e que seja feita a vontade de Deus sempre. Muita paz.